Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Alexandre Matos, né? Sim. Executivo do CEO do Atlético Paranaense, que ele fala assim: o futebol é um conjunto de vaidades e suas consequências, né? Então, como é que tu lida com esse tipo de vaidade de jogador, de não querer ficar no banco porque tem nome? Como é que é lidar com esse ambiente? Olha, tem um filme chamado Advogado do Diabo. É um filme bem antigo, com Al Pacino. Esse filme é espetacular. Esse filme deve ter, sei lá, uns 20 anos, e eu aconselho a quem puder assistir. De maior, porque é um filme pesado, sabe? E a história desse filme, fazer rapidamente, que eu não vou contar para quem não assistiu, né? O diabo, ele tem um filho, esse filho é advogado, né? E o diabo fica orientando a vida dele. E no final do filme, a última frase, né? Focam em Al Pacino, que ele faz o papel do diabo. Ele diz: vaidade, meu pecado favorito. Futebol é um poço de vaidade. Eu não sei se no meio artístico tem tanta vaidade quanto no futebol. E a vaidade, ela não é só do atleta. A vaidade é por parte de todos, entendeu? A vaidade é por parte de todos. Ela passa pelo treinador, né? Ela passa pelo dirigente, né? Muitas vezes, né, quem tem que aparecer são os atletas, né? O artista principal, o protagonista principal do futebol é o atleta. Mas às vezes você vê treinador querendo aparecer mais, às vezes você vê dirigente querendo aparecer mais, né, querendo trazer para si, né? Basta você ver, por exemplo, numa final de campeonato ou num jogo decisivo, né? Você vê o campo, é local para quem? Para o jogador. Vá numa decisão para você ver quantas pessoas estão dentro do campo, que não são protagonistas, né? E aquilo é o quê? Né? Quantos e quantas pessoas, né, se utilizam do futebol, né, para depois seguirem carreira na política ou em outro segmento público, não é isso? Então o futebol tem muita vaidade. E tem entre os atletas também, né? É muito importante você tentar ter essa gestão. E eu acho que o grande trabalho do treinador é você ter hoje nessa gestão assessores, pessoas que sejam colaboradores do seu trabalho. Porque no treino e no jogo você administra. O problema é fora. Você tem um jogador, vou dar um exemplo, o cara é titular absoluto, né? Então ele sofre uma lesão, ele passa um mês fora, 40 dias fora, o seu substituto agarra a oportunidade, tá certo? E está arrebentando. O jogador se recuperou da lesão, passou pela transição, está apto a jogar e quer a titularidade de volta, porque ele não perdeu por deficiência técnica, ele perdeu por uma lesão. E aí? Tu tira o cara que está dando conta, né? Ou você mantém o cara que era reserva e hoje é titular por meritocracia. Essa administração, o treinador, com a verdade, com o olho no olho, com ambos os atletas, ele administra. Sabe qual é o problema? É quando sai. Aí o empresário de esse treinador tá te sacaneando, pô. Eu tô usando sacaneando na boa, porque eles não usam essa expressão. Esse treinador quer F pontinhos, né? Não, vou arrumar clube para você. Você não pode ser reserva. Treinador, a família, amigos, pode ser qualquer pessoa. A influência Exatamente. negativa então, pode ser qualquer os passas, de uma forma geral. Eu conheço poucos empresários que realmente criticam os seus atletas positivamente para o crescimento dele. A grande maioria, entendeu? Quer saber dos seus 10%, né? E se o cara está numa má fase, é melhor transferir a responsabilidade para o treinador. Não, esse treinador está te sacaneando, está te botando para jogar errado, sabe? Então essa vaidade dentro do futebol é muito complicada. Essa vaidade é muito complicada. Mas eu volto a dizer, com uma relação sincera, com uma conversa que não faça curva,
O treinador, ele consegue ter a gestão dos atletas, mas volta a dizer, ele não tem controle quando o cara sai do ambiente do treino, quando ele sai do ambiente do jogo. Com quem cerca os jogadores, né? Com quem cerca os jogadores. Aí é muito difícil. Então, às vezes, o cara sai de um treinamento ou sai de um jogo, entendendo porque que ele não foi titular, entendendo porque ele não foi uma opção durante o jogo, entendendo que ele tem uma importância no grupo e que daqui a pouco ele vai ter o momento dele. Isso é uma coisa. A outra coisa são o bombardeio que ele recebe quando sai do controle ali do treinador, né? Seja de parceiros, seja de amigos, seja muitas vezes da própria família, né? E num campeonato de pontos corridos, né? Vamos falar de Série A, Série B, 38 rodadas, 8 meses, é muito difícil você ter um atleta que jogue 38 rodadas no mesmo nível. É difícil mesmo. Então, esse ciclo ele faz parte do futebol. Então é importante o atleta se sentir importante, né? E ter essa verdade. Agora, o que acontece fora, o que está fora do controle do treinador, é muito complicado.